Vocês perceberam algumas informações aí diferentes? Quem estava acordado percebeu algumas informações diferentes? Quais? Djalma, fala alguma aí. Olha, acho que a primeira, que assim que eu me recordo, foi... Vou abrir a porta, tá, gente? Do tempo que os hebreus ficaram como escravos no Egito. Em 200 anos. Na verdade, a história diz 400 anos. Né? A história diz 400 anos. Que mais? Mais algum? Mas olha, nós vamos fazer agora a revisão e vocês vão ver que eles falaram mais algumas coisas, tá? Além disso. Então, olha, recontando a história. Nós vamos em algumas escolas por aí e uma das dúvidas que os alunos apresentam para nós é se judeu e hebreu, qual é a diferença entre judeu e hebreu? Eles falam assim, mas ora você fala judeu, ora você fala hebreu. Qual é a diferença entre judeu e hebreu? Nenhuma. Nós estamos falando exatamente do mesmo povo, o que muda é só a nomenclatura, tá? Hebreu é o nome que se usava antigamente, passou depois a ser chamado de judeu, tudo bem? Então vamos lá. Ele diz assim, o filho de Abraão era Isaac, o filho mais velho de Abraão. Aquele filho que o Abraão teve com a escrava, com a concubina, que é o Ismael, não apareceu na história. Depois de muito tempo é que a Sara engravida. Quantos anos ela tinha quando nasceu o Isaac? 90, né? 90 anos. Então, olha só. Na verdade, o primeiro filho de Abraão é Ismael. O mesmo Ismael a que nós nos referimos quando fazemos a elevação e dizemos assim, vamos nos ligar ao anjo Ismael, preposto de Jesus. Então, quando nós falamos do anjo Ismael, que foi escolhido por Jesus para cuidar do Brasil, nós estamos falando dele, do filho de Abraão. Tá ok? Então, depois é que nasce Isaac. Vocês se lembram que Isaac teve 2 filhos, gêmeos. E aí, como é que faz para saber quem é o mais velho? Quem nasce primeiro. E aí o Esaú foi quem nasceu primeiro. Então ele adquiriu todos os direitos de primogenitura do pai. Para Rebeca e para o Jacó não ficaria nada. Vocês se lembram do que o Jacó fez? Esse espírito iluminado? O que ele fez, Paulo? Tá. Vocês já estão transformando o cara no assassino. Fala, Silvia. Ele não enganou o pai? Exatamente. O Jacó era o queridinho da Rebeca. O Esaú era o queridinho do Isaac. E aí o que aconteceu? O Isaac pediu para que o Esaú trouxesse uma caça. Seria mais ou menos uma cerimônia para passar a primogenitura para todos os bens para o filho. O Jacó, muito esperto, né? Incentivado pela mãe, vai na frente. Ela prepara um guisado. Como o Isaac estava meio ceguinho, aliás, ele já estava cego, ela coloca uma pele de animal sobre os ombros, porque o Esaú era muito peludo, e faz com que o seu filho Jacó passe pelo Esaú. Então o pai toca o braço e fala, esse aqui é o meu filho mesmo. E passa todos os direitos para o filho errado. O Jacó ficou morrendo de medo. E aí fez o quê? Deu no pé. Ele se casou mais pra frente, tá? Ele teve aquele sonho. Quem se lembra do sonho do Jacó? Estou ouvindo só um sussurro. Acho que é o plano espiritual que está falando comigo. Ai, meu Deus. Aqui, vocês se lembram do sonho dele? É só olhar a imagem. Fala aí, Wanda. Isso, vamos lá. Ele sonhou com uma grande escada que subia até o céu. E pela escada desciam e subiam anjos. E aí, como ele era bonzinho, um espírito iluminado, ele briga com o anjo. A partir daqui, ele passa a se chamar Israel, que significa aquele que resistiu a um anjo. Então, quando falamos nas 12 tribos de Israel, estamos falando nos 12 filhos de Jacó, tá? Que são essas tribos aqui. Algumas dessas tribos, elas são mais conhecidas, a gente ouve falar mais vezes, né? Então, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asser, José e Benjamim. Nós ouvimos falar bastante na de Judá, não é? A tribo de Judá, a tribo de José, tá bom? Oi? De Levi também, tá bom? Então esses são os 12 filhos. Só que o papai também tinha o preferido. Quem é pai e mãe aqui? É verdade essa história que o pai e a mãe têm um filho preferido? A gente ama preferido, não.
A gente ama diferente, tem mais afinidade, é isso mesmo? Muito bem, então a afinidade era com o José, ele era o preferido. E aí, como apareceu no vídeo, ele tinha sonhos. E ele inventou de contar o sonho em que todos os irmãos, né, faziam o quê? Referência a ele. Faziam reverência a ele. Vocês acham que eles gostaram da história? Não. Claro que não, né? Fizeram o quê? Jogaram ele no poço e depois venderam como escravo. Olha como eles eram bonzinhos, né? Que maravilha. Aí, José, vocês lembram da história, né? Ele vai para o Egito, se torna uma pessoa de confiança do faraó. Porque ele interpretou os sonhos das vacas, né? Então ele acaba tendo um cargo ali de muita importância. Então ele traz toda a sua família para morar no Egito, para protegê-los. Era cerca de 70 pessoas. Só que o José morre. E os hebreus que eram 70 já eram milhares. Milhares. É claro que o faraó começou a temer. Esse povo cada vez crescendo mais, uma hora eles iam se rebelar. Por isso que ele manda matar os meninos recém-nascidos, obrigando que a parteira, no momento em que o neném nascesse, afogasse ele no rio Nilo. Muitos bebês conseguiram sobreviver. E um deles foi quem? Moisés. Como que nós chamamos esse cestinho hoje em dia? Moisés, né? Graças a ele. Então, Moisés, ele teve um nascimento diferente. Os pais foram avisados que não era para ter medo, porque aquele menino era especial e nada iria acontecer com ele, tá? Então ele sobreviveu, foi um dos que sobreviveu, conseguiu ficar 3 meses com a mamãe. Só que aí a mãe começou a ficar com medo dele chorar, os soldados ouvirem e matar a família inteira. Então ela resolve fazer esse cesto, colocar no rio Nilo e deixar que Deus resolvesse. E o que acontece com esse menino? Quem encontra ele? A filha do faraó. Olha que sorte, né? E ele vai parar onde? Dentro do palácio. Recebe uma educação de elite, exatamente. Só que aí ele percebe que a missão dele não era ali. Que a missão dele era junto do seu povo que estava lá sendo escravizado, castigado. Então o que ele faz? Ele sai do palácio, o que todos nós faríamos. Ele sai do luxo do palácio e foi amassar barro, junto com seus irmãos. E aí ele mata um soldado, vocês lembram disso? Ele vai defender um companheiro, ele mata o soldado, aí acabou, tem que fugir. A mãe mesmo, né, a mãe postiça, a filha do faraó, manda um recadinho para ele e diz assim: a espada do faraó está sobre a tua cabeça, foge. E aí ele fugiu. Tá? Ele passou 40 anos, depois que se casou, pastoreando ovelhas. Só que aí ele recebe um segundo chamado. Ele está lá no monte, passando, o que ele vê? Djalma. Ele vê uma sarça pegando fogo, é um arbusto, né? Que pegava fogo, só que aquilo não era consumido. E aí ele ouve uma voz vindo dali, dizendo o quê? Vai para o Egito, vai retirar o seu povo da escravidão. E aí pela segunda vez ele abandona tudo e volta para o Egito, certo? Como que é o processo de libertação? Foi fácil? Fácil? Chegou lá, bateu um papinho com o faraó e ele libertou? Não, foi difícil, né? Por que que o faraó não queria libertar os hebreus? Ele odiava os hebreus. Por que que ele não quis mandar esse povo embora? Mão de obra barata, né? Como que ele ia manter um reino daquele tamanho sem mão de obra? Os egípcios não faziam o que os hebreus faziam. Então eles mantinham eles como escravos para ter mão de obra e poder manter o reino, tá? E aí depois das pragas, lembram das pragas? Que Moisés foi rogando, né, em cima do faraó? Acontece o maior êxodo da história. Depois da última praga, vocês lembram qual é? A morte dos primogênitos. Morre o filho mais velho do faraó, ele fala: eu não quero mais esse povo aqui, vão embora. E aí acontece o maior êxodo da história. A fuga, né? Mais de 600 mil homens. Vocês imaginam o que é isso? Não contou aí a mulherada, nem a criançada. Que a gente valia quanto mesmo? Metade de um homem, né? Olha.
pode dobrar esse número, 600 mil homens, 600 mil mulheres, olha só, esse povo caminhando todo pelo deserto. E aí, é nesse momento que ele recebe as leis divinas, o decálogo, vai ganhar um bônus hora, a Lucy vai pagar no final, tá? Quem lembrar os 10 mandamentos? 9 mandamentos. Peraí, vamos lá. Amar a Deus sobre todas essas coisas. O próximo como a ti mesmo. Que mais? Não, nem eu lembro, eu tô pedindo porque eu não lembro mesmo. Não matarás, não falarás o nome de Deus em vão. Fala, Wanda. Exatamente. Guardar. Isso. Que mais vocês falaram ali atrás? Exatamente, não desejar nada do próximo. Então, essas leis são atuais ou não? Todas as leis civis que nós temos hoje pode se resumir em uma dessas 10. Ou seja, quanto tempo faz que Moisés veio? Mais ou menos 1.500 antes de Cristo. 3.500 anos atrás, quer dizer, nós caminhamos no campo material de forma muito acelerada, não é? O celular que você tem hoje, amanhã já está fora de linha. Mas moralmente, a nossa caminhada se mede por milímetros. É um passo de cada vez. Se não fosse a reencarnação, o que seria de nós? Né? Tem lógica Deus criar cada um de nós para você nascer, viver 70 anos e morrer, acabou. Qual é a sabedoria da criação? É muito pouco. Né? 70 vezes 70 a gente tem que viver, né? Várias vezes. Agora, depois que Moisés morreu, veio Josué para conseguir levar o povo adiante. Então passaram por 4 formas de governo, tá? Os hebreus. Primeiro a aristocracia, o poder centralizado. Moisés e depois Josué, tá? 40 anos com Moisés, 25 anos com Josué. Depois que eles morreram, passaram por um processo de anarquia. O que é anarquia? Ausência de regras, né? É aquilo, cada um faz o que queria. Aí veio a época dos juízes e depois a época dos reis. Tá? Depois que Josué e Moisés morreram, olha, eles nunca mais se uniram da mesma forma. Nem os juízes conseguiram fazer isso e nem os reis. Tá? Eles começaram uma disputa interna muito grande. Então nós vimos lá nas aulas passadas que Gideão foi um dos juízes, tá? 40 anos no poder. A gente reclama de colocar o cara no poder por 4 anos e eles ficavam no poder 40 anos. Sansão, 20 anos. Samuel, o profeta, também foi um juiz. Ele sagrou o primeiro rei. Olha só, mudou a forma de governo. O primeiro foi Saul. Lá no vídeo ele fala Saulo. Todo mundo já pensa em Paulo de Tarso, né? Saul, depois Davi e depois Salomão. Ele fala que Salomão fez o seu melhor. Não foi isso? Nós vimos na aula passada como que era Salomão. Ele era bonzinho assim mesmo? Ele tinha um harém, não era assim? Ele explorava o seu povo, menos a tribo de Judá, que era a tribo a que ele pertencia. Tá? Muito bem. Houve aquela divisão que foi falada na semana passada. E o que essa divisão fez com o povo? Não enfraqueceu? A experiência dos hebreus nesse ponto mostra que sozinhos nós somos o quê? Fracos. Mas que juntos nós somos fortes. Por isso que fazer reforma íntima sozinho é difícil. Nós sabemos que somos nós que vamos fazer a reforma íntima. Ninguém vai me reformar. Só que quando nós estamos em grupo, não é mais fácil? Com uma dirigente, com a secretária, com as monitoras, sempre dando aquela força? Tá? Esse é um ensinamento que nós podemos tirar dessa parte. Okay? Aí nós vimos lá que Roma conquistou a Palestina. Olha por quantas mãos esse povo foi passando. Vocês estão contando? É uma história de peregrinação, de escravidão constante. Tá? Então, quando Jesus nasceu, olha só, Roma já tinha dominado os hebreus há 63 anos. É nesse período que vão surgir os fariseus, os saduceus e os essênios. Nós não vamos falar sobre eles, porque vão ter aulas específicas no Redentor, tá? Tudo bem?
Então, quando Jesus nasceu, o seu povo já era dominado há muito tempo. Ele nasceu no meio de ódio entre os dois povos. Os romanos não toleravam os hebreus e os hebreus, lógico, não toleravam os romanos, tá? Depois, no ano de 68 depois de Cristo, Jesus já passou, já foi crucificado. Os hebreus vão se revoltar. Nós estamos estudando o Antigo Testamento. Vou fazer só uma observação. No Antigo Testamento, qual era uma das leis que eles tinham? Quando conquistassem uma terra, eles fariam uma divisão e deixariam 3 cidades, chamadas de cidades asilo ou cidades exílio. Por quê? Se uma pessoa matasse a outra sem intenção, como eles dizem, sem tê-la odiado antes, sem querer, essa pessoa precisava ir para essa cidade asilo, para que o vingador de sangue não a matasse. Olha que beleza. Ou seja, se a Raquel premeditasse a minha morte, se ela me matasse, o meu parente mais próximo, o meu vingador de sangue, tinha todo o direito de matá-la. Então eles eram um povo pacífico? Bastante. Né? Eles quiseram matar Moisés várias vezes no deserto. Peraí, você nos tirou da escravidão do Egito para nos escravizar a Yahvé. Quando eles conquistavam uma terra, não sobrava ninguém. Eles matavam todos, velhos, crianças, mulheres e homens, e dedicavam tudo isso a Yahvé. Olha que beleza. Quando eles faziam a oferta de animais, eles faziam sacrifício de animais por quase tudo, quase todos os dias. Então, está escrito lá toda a lei de como deveria ser sacrificado, a coxa direita, tudo pedacinho lá. E diz assim, toda gordura pertence a Yahvé. Ó, mulherada, que coisa boa. Quando você orar, pede para Deus levar aquilo que lhe pertence, Então, eles tinham toda a legislação bem detalhada, e uma delas era em relação ao vingador de sangue. No Brasil, qual é a história oficial do Brasil que está lá no livro didático? Que Cabral, por acaso, em vez de ele virar para a direita, ele virou para a esquerda e achou o Brasil. Hoje em dia, isso já está mudando. Ele era tão bonzinho. Tem um grupo de música infantil chamado Palavra Cantada. Quem conhece Palavra Cantada? Que produz aqueles vídeos da TV Cultura. Então tem uma música que diz assim, para as crianças, já está ensinando para as crianças. Mas enfim, está falando sobre a história do Brasil. Desconfio, não foi nada casual. Que Cabral, num desvio, viu a terra, disse uau. Não, foi um viu, foi um plano imperial para botar seu navio num país monumental. Quer dizer, ele sabia muito bem para onde ele estava indo, não é isso? A história oficial nem sempre é aquilo que acontece de Tito, ele vai, diante da revolta dos hebreus, destruir o templo. Era no templo onde eram realizados todos os sacrifícios de animais. Se um hebreu sacrificasse um animal fora do templo, ele era morto, ele era assassinado. Tá? Então, quando ele destrói o templo, toda a vida dos hebreus se concentrava no templo. O que acontece? Eles perderam o chão, começaram a se dispersar. Então, eles pegaram no ponto fraco, na fé religiosa. Tá? Depois disso, revoltas e mais revoltas. Em 117, o imperador Trajano exterminou parte dos judeus. Por quê? Porque ele estava indo fazer um ataque a um povo e os judeus na retaguarda foram matando os soldados.